Imagine despertar diariamente com uma mente mais tranquila, sem aquela torrente de ideias pessimistas que consomem seu vigor e sequestram sua tranquilidade. Visualize a possibilidade de confrontar qualquer circunstância sem que seu próprio intelecto o prejudique, evitando ficar aprisionado em uma espiral de questionamentos, temores e hesitações. Parece inatingível, não é? Contudo, não é. A maioria dos indivíduos considera que reflexões negativas são inevitáveis, que constituem parte de sua identidade e que inexiste solução para transformá-las. Entretanto, eis a realidade. Não são os acontecimentos que o abalam, mas sim a maneira como você os interpreta. E se você aprender a modificar essa interpretação, poderá se desvencilhar do fardo que carrega interiormente. Hoje abordaremos como suprimir os pensamentos negativos através do estoicismo, uma corrente filosófica que se revelou uma das ferramentas mais eficazes para dominar a mente. E não, isso não significa desconsiderar o que é desfavorável ou simular que tudo está bem. Trata-se de treinar seu cérebro para visualizar a realidade de forma objetiva, sem o filtro do temor e da preocupação incessante. Se você percebe que sua mente tem sido sua maior adversária, se deseja reconquistar o controle sobre seus pensamentos e sentimentos, acompanhe-me até o desfecho, pois após compreender isto, você jamais contemplará os pensamentos da mesma forma. Antes de prosseguir, solicito que faça algo. Registre nos comentários: hoje avanço mais um passo em direção à minha melhor versão. Realize isto com propósito, pois ao escrever, seu subconsciente assimila a mensagem e se programa para que suas ações de hoje estejam em harmonia com esse aperfeiçoamento contínuo. Este pequeno gesto é mais significativo do que aparenta e pode auxiliá-lo a progredir rumo à pessoa que aspira a se tornar. Vamos iniciar. Primeiro ponto: aceitar os pensamentos em vez de confrontá-los. Aceitar os pensamentos em vez de combatê-los constitui um dos preceitos mais poderosos do estoicismo. Não se trata de ignorá-los nem reprimi-los, mas de observá-los com serenidade, sem nos identificarmos com eles nem sermos arrastados por sua corrente. A mente humana é um fluxo constante de ideias, algumas perturbadoras, outras reconfortantes, mas transitórias. Presumir que teremos apenas pensamentos positivos ou que podemos eliminar completamente os negativos é uma batalha perdida. A chave não está em erradicá-los, mas em aprender a coexistir com eles sem que nos dominem. Os estoicos ensinavam que nossa percepção dos eventos determina nossa resposta emocional. Epicteto afirmava que não somos afetados pelo que acontece, mas sim pela forma como interpretamos isso. Se um pensamento negativo emerge em nossa mente e resistimos a ele, vigorosamente, apenas lhe conferimos mais poder. É como tentar acalmar as águas de um lago, golpeando-as com as mãos. Só geramos mais turbulência. Por outro lado, se o aceitamos, se permitimos sua existência sem alimentá-lo com medo ou rejeição, ele eventualmente perderá seu impacto e passará como uma nuvem no céu. A psicologia contemporânea chegou a conclusões semelhantes às dos estoicos. A terapia de aceitação e compromisso fundamenta-se na ideia de que tentar controlar pensamentos negativos apenas aumenta sua persistência. Estudos demonstraram que aceitar a presença desses pensamentos sem combatê-los reduz a ansiedade e a depressão. É uma abordagem que incentiva a observação sem julgamento, aceitação em vez de resistência. Quando deixamos de lutar contra nossa mente, ela encontra seu próprio equilíbrio. Isso significa que quando um pensamento negativo surgir, em vez de entrar em pânico ou tentar expulsá-lo,
Simplesmente devemos reconhecê-lo. Aqui está esse pensamento. Não precisamos classificá-lo como bom ou ruim, nem tentar modificá-lo. Isso também não implica que devamos resignar-nos ou nos render a ele, mas apenas aceitá-lo como um visitante que vem e vai. O fundamental não é o pensamento em si, mas nossa reação a ele. Por exemplo, se em nossa mente surge a ideia de que não somos suficientemente competentes para alcançar algo, a abordagem estoica nos leva a considerá-la como um simples pensamento, não como uma verdade absoluta. Podemos notar sua presença sem nos deixarmos aprisionar por ela. Em vez de discutir internamente ou tentar nos convencer do contrário, podemos simplesmente dizer: é interessante que minha mente tenha produzido esse pensamento. E então prosseguir com nossas ações, sem permitir que essa ideia determine nossa realidade. Os pensamentos negativos perdem seu poder quando deixamos de nos identificar com eles. Como diz claramente, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Reconheça isso e encontrará força. Não podemos evitar que certos pensamentos apareçam, mas podemos decidir como responder a eles. A aceitação nos permite manter a calma e avançar sem ficarmos presos em um conflito inútil contra nossa própria mente. Com o tempo, ao praticar essa atitude, percebemos que os pensamentos que antes pareciam avassaladores perdem sua intensidade. Aprendemos a observá-los com distância, sem envolvimento emocional. Assim como um rio flui sem resistência, nossa mente aprende a soltar aquilo que antes nos perturbava. Tornamo-nos mais serenos, mais resilientes, mais livres. Aceitar os pensamentos não significa que devemos acreditar neles nem agir conforme suas sugestões. Significa reconhecer sua existência sem lhes conceder controle sobre nossas vidas. Se conseguirmos fazer isso, descobriremos que a paz mental não provém da ausência de pensamentos negativos, mas da nossa capacidade de conviver com eles sem temor. Segundo ponto: utilizar a respiração e a postura para modificar seu estado emocional. A forma como você utiliza seu corpo define como você se sente. Não é apenas sua mente que influencia seu estado emocional. Seu corpo exerce um enorme impacto na maneira como você vivencia o mundo. Os estoicos sabiam disso. Eles observavam a postura, a respiração e como cada situação era enfrentada primeiro com o corpo, depois com a mente. Se você se contrai, respira superficialmente, evita contato visual. Sua mente interpretará isso como um sinal de perigo, como se houvesse algo com que se preocupar. Mas se você permanece ereto, respira calma e profundamente, adota uma postura firme e aberta, sua mente receberá uma mensagem diferente. A mensagem de que você tem o controle, de que está preparado para enfrentar. Marco Aurélio falava sobre manter-se firme diante da adversidade, não apenas no pensamento, mas também na maneira como posicionamos nosso corpo, porque a emoção não existe separada da fisiologia. Você pode testar isso agora mesmo. Se sentar-se curvado, encolher os ombros e respirar rápida e superficialmente, notará que é mais fácil sentir ansiedade. Por outro lado, se erguer a cabeça, relaxar os ombros e respirar profunda e cadenciadamente, sentirá uma transformação imediata. Não é magia, é biologia. A ciência confirmou o que os estoicos já intuíam. Estudos sobre respiração mostram que a forma como inspiramos e expiramos afeta diretamente o sistema nervoso. A respiração superficial e acelerada ativa a resposta de luta ou fuga, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mas a respiração profunda, com ênfase na expiração, ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que comunica ao seu corpo que está seguro, que não há ameaça, que pode pensar com clareza.
a postura também é essencial. Pesquisas revelaram que adotar posturas expansivas, como a postura de super-herói, com as mãos na cintura e as costas retas, aumenta os níveis de testosterona e reduz o cortisol. Isso se traduz em mais confiança e menos medo. Ou seja, simplesmente alterando a forma como utiliza seu corpo, você pode modificar a química cerebral e, consequentemente, seu estado emocional. Se, em um momento de ansiedade ou insegurança, você se perceber aprisionado em pensamentos negativos, não tente combatê-los com mais pensamentos. Em vez disso, modifique seu corpo. Respire profundamente, mantenha as costas eretas, posicione os pés firmemente no chão e olhe para frente com segurança. Você perceberá que sua mente responde imediatamente a essa alteração fisiológica. Não necessita de palavras para se convencer de que tem o controle. Seu corpo já estará transmitindo isso ao seu cérebro. Os estoicos acreditavam na autodomínio é uma parte essencial desse processo, e um componente fundamental desse controle é a maneira como administramos nossa presença física. Não se trata meramente do que pensamos, mas de como nos posicionamos no mundo. Epicteto afirmava que não devemos nos retrair diante da adversidade, mas confrontá-la com determinação, porque se seu corpo estiver preparado, sua mente o seguirá. Isso não é algo que se realiza uma única vez e está concluído. É uma disciplina, como tudo no estoicismo, algo que deve ser praticado cotidianamente, em cada momento de tensão ou incerteza. Você tem a oportunidade de utilizar sua fisiologia a seu favor. Não precisa depender de motivação nem aguardar que sua mente resolva se sentir melhor. Simplesmente ajuste sua postura, inspire profundamente, mantenha a tranquilidade. Permita que seu corpo instrua sua mente sobre como deve se sentir. Com o tempo, isso se converte em um hábito. Você deixa de ser uma vítima das suas emoções porque aprendeu a controlá-las através do seu próprio corpo. O medo diminui, o estresse se reduz, a confiança cresce. E em cada situação desafiadora, em cada momento de hesitação, você sempre terá essa ferramenta consigo. Não necessita de nada externo, apenas da disciplina de utilizar seu corpo conscientemente. Assim, os estoicos enfrentavam a existência com firmeza, com controle, com uma presença que não se curva diante da incerteza. E assim você também pode. Terceiro ponto: classificar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos não emergem aleatoriamente. Eles seguem padrões previsíveis. A mente tende a repetir os mesmos erros, a cair nas mesmas armadilhas lógicas repetidamente. Se você não os questiona, se não os identifica, eles o arrastam imperceptivelmente. Mas quando começa a observá-los atentamente, percebe que sempre seguem estruturas semelhantes. Você pode classificá-los, compreendê-los e, mais importante, enfraquecê-los. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que muitas das nossas preocupações resultam de percepções equivocadas. O que nos angustia não é o que acontece, mas a interpretação que atribuímos aos acontecimentos. A mente fabrica narrativas, amplifica problemas, enxerga ameaças onde não existem. Às vezes generaliza: eu sempre fracasso, nunca faço nada certo. Outras vezes recorre ao pensamento dicotômico: se eu não for o melhor, então sou um completo fracasso. Essas distorções não refletem a realidade, mas se você as aceita sem questionar, elas se tornam sua verdade. A psicologia contemporânea confirmou o que os estoicos já conheciam. A terapia cognitiva identificou padrões de pensamento distorcidos que alimentam a ansiedade e a depressão, generalização excessiva, catastrofismo, pensamento dicotômico, filtro negativo. São os mesmos erros que Marco Aurélio e Epicteto já apontavam em seus escritos.
Quando caímos neles, nossa mente nos engana, nos faz acreditar que o problema é maior do que realmente é. Mas, se conseguimos identificá-los e classificá-los, eles perdem influência sobre nós. Reflita sobre um pensamento negativo recorrente em sua vida. Talvez, quando você falha em algo, sua mente diga: sou um inútil. Que tipo de erro é esse? É uma generalização excessiva, porque um único fracasso não define seu valor como pessoa. Ou talvez você pense: se eu não fizer isso perfeitamente, então não serve para nada. Isso é pensamento dicotômico, uma distorção que o impede de visualizar os matizes da realidade. Quando você classifica um pensamento negativo, você o separa de si mesmo. Ele deixa de ser uma verdade absoluta e se torna apenas um erro lógico. Em vez de submergir nele, você pode observá-lo com distanciamento. Aqui está novamente a generalização. Você pode dizer. E ao vê-lo pelo que realmente é, ele perde força. Você não precisa discutir com o pensamento, nem tentar eliminá-lo, apenas reconhecê-lo e etiquetá-lo. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você aprende a questionar essas opiniões, a perceber quando sua mente está recaindo em um padrão repetitivo, começa a recuperar o controle. Isso não significa que nunca mais terá pensamentos negativos, mas sim que eles não o afetarão da mesma maneira. Este é um exercício que você pode praticar diariamente. Quando um pensamento negativo surgir, não o aceite imediatamente. Questione-se em que categoria ele se enquadra. É um exagero? É um pensamento absolutista? É uma conclusão precipitada? Quanto mais você praticar essa classificação, mais rapidamente detectará esses erros e menos impacto eles terão sobre suas emoções. Com o tempo, você observará uma transformação. Pensamentos que anteriormente o manteriam preso na preocupação, agora transitam sem afetá-lo. Você aprende a vê-los pelo que realmente são. Construções mentais, não verdades absolutas. E em vez de reagir impulsivamente a eles, você responde com calma e lucidez. Este é o poder da observação estoica. Não se trata de evitar os pensamentos negativos nem de combatê-los, mas de compreender sua natureza, examiná-los com objetividade. Porque quando você os compreende, eles perdem o controle sobre você. E é nesse momento que você encontra a verdadeira liberdade. Quarto ponto: escrever e externalizar os pensamentos negativos. Escrever e externalizar pensamentos negativos é uma ferramenta poderosa. O que não é nomeado nos controla, o que é expresso perde força. Quando a ansiedade ou a tristeza o invadirem, coloque-as em palavras. Escreva sem filtro, sem censura, sem se preocupar com gramática ou coerência. Permita que fluam da sua mente para o papel, como se estivesse esvaziando um copo cheio de água turva. Não importa se os pensamentos são sombrios, irracionais ou exagerados. O importante é removê-los da sua cabeça e torná-los visíveis. Ao escrevê-los, você os verá pelo que realmente são. Pensamentos, não verdades absolutas. A mente é um narrador caótico que frequentemente repete histórias de medo, fracasso e desesperança. Mas quando você escreve, se torna o observador dessas histórias e não sua vítima. Você perceberá que muitos desses pensamentos carecem de fundamento real, que são suposições, distorções da realidade, talvez exageros sobre situações que nem sequer ocorreram, ou memórias que foram deformadas pelo tempo e pela emoção. A ciência corrobora esse exercício. Estudos demonstram que a escrita expressiva reduz o estresse, melhora a saúde mental e até fortalece o sistema imunológico. Escrever sobre aquilo que o atormenta permite processar esses sentimentos de maneira estruturada. É uma forma de dar configuração ao caos interno.
O que antes era um turbilhão de pensamentos soltos, agora está contido em uma folha de papel, com limites, com um começo e um fim. E quando algo possui forma, é mais fácil lidar com isso. Faça o teste agora. Pegue um papel e registre os pensamentos que mais o atormentam. Não os julgue, apenas permita que saiam, como se estivesse esvaziando uma gaveta desorganizada. Não tente embelezá-los, nem conceder-lhes lógica, apenas coloque-os para fora. Depois, quando terminar, observe o que escreveu e atribua um nome a esses pensamentos, mas não qualquer nome. Escolha uma denominação que provoque um leve riso, que reduza o peso do que você sente. Se sua ansiedade sugere que você é um fracasso, denomine esse pensamento o crítico de cinema implacável. Se sua mente insiste que ninguém o ama, nomeie esse pensamento como o filme de terror que nunca aconteceu. Dar um nome aos seus pensamentos elimina o mistério e o poder que exercem sobre você. Esse simples ato de externalização transforma sua relação com sua mente. Você não é mais refém dos seus pensamentos, não os considera mais como verdades absolutas. Agora são apenas palavras escritas em uma folha, narrativas que você pode ler e questionar. E quando você percebe que não é seus pensamentos, mas sim aquele que os observa, você adquire poder sobre eles. Este é o primeiro passo para a liberdade mental. Na prática estoica, a escrita desempenha um papel fundamental. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em seu diário todas as noites, não para compartilhar com outros, mas para organizar sua mente. Suas meditações constituíam um diálogo consigo mesmo, uma maneira de esclarecer seus pensamentos e preservar a serenidade em meio ao caos. Escrever era seu método de se distanciar das emoções e examiná-las com maior clareza. Faça o mesmo. Não aguarde estar dominado pela ansiedade para escrever. Torne isso um hábito. Hábito diário, como um exercício de higiene mental. Escreva suas preocupações, seus medos, seus pensamentos recorrentes e depois, ao lê-los, questione. Isso é realmente verdade? Tenho alguma evidência disso? Se um amigo me dissesse isso, eu concordaria com ele. O estoicismo nos ensina que a mente pode ser nossa melhor aliada ou nossa pior inimiga, e escrever é uma forma de treiná-la, de assinalar que nem tudo o que pensamos é verdade. Se você transformar isso em um hábito, perceberá uma mudança profunda. Os pensamentos negativos continuarão surgindo, porque isso faz parte da natureza humana, mas eles não o afetarão da mesma maneira. Você aprenderá a vê-los, reconhecê-los e deixá-los passar sem que o arrastem consigo. Aprenderá que você não é seus pensamentos, que sua mente pode dizer muitas coisas, mas você tem o poder de decidir em quais acreditar e quais descartar. A ansiedade e a depressão se alimentam do caos mental. A escrita traz ordem a esse caos. É um ato de poder, um lembrete de que você tem mais controle sobre sua mente do que imagina. Então não hesite. Escreva, expresse, nomeie seus pensamentos e pouco a pouco verá como eles perderão o domínio sobre você. Quinto ponto: ler os pensamentos e agradecê-los. Quando você lê em voz alta seus pensamentos negativos, algo curioso acontece. O que antes parecia um monstro invisível agora tem forma, som, palavras. E nesse momento, em vez de rejeitá-lo ou lutar contra ele, você faz algo inesperado, lhe dá as graças. Obrigado, mente, por me trazer essa preocupação. Obrigado por me lembrar desse medo, não porque você concorde com o que ele diz, mas porque reconhece sua intenção. A mente, por sua própria natureza, tenta protegê-lo, mesmo que às vezes faça isso de maneira desordenada, caótica, exagerada. Agradecer à mente por seus pensamentos é um ato de controle.
Em vez de entrar em pânico ou se perder em um ciclo de negatividade, você assume a iniciativa. Você não é escravo da sua mente, mas sim o seu observador. E quando você diz obrigado, está suprimindo o poder que esses pensamentos exerciam sobre você. Você não está reagindo com medo nem com rejeição, mas com aceitação. Obrigado por tentar me ajudar, mas eu decido o que fazer com essa informação. Isso não é otimismo ingênuo. É uma estratégia respaldada pela ciência. A terapia de aceitação e compromisso ensina que lutar contra os pensamentos só os fortalece. Quanto mais você tenta bloquear ou ignorar um pensamento negativo, mais persistente ele se torna. Mas quando você o aceita e lhe agradece, você o desarma. Ele deixa de ser uma ameaça e se converte em apenas uma ideia, um conjunto de palavras que sozinhas não possuem poder real sobre você. Faça o teste agora mesmo. Leia em voz alta um dos pensamentos negativos que você escreveu. Ouça-se dizendo isso. Depois, respire fundo e diga: obrigado por me trazer isso. Observe o que acontece. Talvez, inicialmente, você sinta resistência, porque seu instinto é querer apagar esses pensamentos. Mas, se repetir esse exercício algumas vezes, perceberá uma mudança. Em vez de se sentir aprisionado na negatividade, começará a ver esses pensamentos pelo que realmente são, fragmentos da sua mente, não verdades absolutas. Imagine que sua mente é como um assistente mal treinado. Ele deseja alertá-lo sobre todos os perigos possíveis, mesmo os irreais. Ele quer lembrá-lo de erros do passado, medos sobre o futuro, preocupações sem solução. Sua intenção não é maléfica, mas sua execução é desajeitada. E se toda vez que esse assistente trouxer um pensamento você gritar com ele ou rejeitá-lo, ele continuará insistindo. Por outro lado, se você lhe agradecer, ensina que não precisa repetir a mesma coisa incessantemente, que você já recebeu a mensagem, mas é você quem decide como agir. Os estoicos compreendiam bem essa dinâmica. Epicteto dizia que não. São as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Os pensamentos negativos não nos prejudicam por existirem. O que nos prejudica é a forma como reagimos a eles. Quando os vemos como ameaças, eles nos controlam. Mas quando os enxergamos como simples mensagens da mente, podemos optar por ignorá-los ou responder com calma. Esse exercício de gratidão também o ajuda a desenvolver equanimidade. Em vez de considerar os pensamentos negativos como inimigos, você os vê como mensageiros. Em vez de lutar contra eles, você os recebe e prossegue. E gradualmente, com a prática, você percebe que esses pensamentos já não o afetam como antes. Eles continuam emergindo, porque é assim que a mente funciona, mas o impacto deles diminui. Eles não o paralisam mais, não o consomem mais. Então, da próxima vez que sua mente trouxer um pensamento negativo, detenha-se um momento, leia-o em voz alta, ouça-o sem julgar e então simplesmente diga: obrigado, obrigado por me lembrar disso. E prossiga com seu dia, porque você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa, aquele que decide o que fazer com eles. E nesse reconhecimento, você encontra a verdadeira liberdade. Sexto ponto. A neuroplasticidade permite reprogramar seu cérebro. Seu cérebro não está gravado em pedra. Você não é escravo dos seus pensamentos, nem das suas emoções. A neuroplasticidade muda tudo. Ela significa que seu cérebro se adapta, evolui, aprende. Não importa quanto tempo você permaneceu preso em padrões de ansiedade, raiva ou negatividade. Não importa se você reagiu com medo ou desespero por anos. Você pode treiná-lo, pode transformar a maneira como pensa, sente e responde ao mundo. Imagine
que sua mente é como um caminho no meio de uma floresta. Se você sempre trilhou pela mesma rota, ela está bem demarcada. Esse é o caminho da reação impulsiva, do medo, da preocupação constante. Mas a neuroplasticidade lhe permite abrir novos caminhos. Se você decidir andar por uma rota diferente, no começo será difícil. O caminho não está claro, não está bem marcado. Mas se você continuar percorrendo essa nova trilha dia após dia, ela se fortalecerá. E com o tempo, o caminho antigo começará a desaparecer. É assim que seu cérebro funciona. A ciência comprova isso. Estudos de neuroimagem mostram que o pensamento positivo ativa o córtex pré-frontal, a região cerebral responsável pela tomada de decisões e regulação emocional. Ao mesmo tempo, reduz a atividade da amígdala, que é a região vinculada ao medo e à ansiedade emocional. Ou seja, ao treinar sua mente, você fortalece as áreas que o ajudam a manter a calma e enfraquece aquelas que geram ansiedade e estresse. Os estoicos já sabiam disso antes mesmo da ciência explicar. Epicteto dizia que não sofremos pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. E essa interpretação pode ser moldada. Você não está condenado a reagir sempre da mesma maneira. Pode reprogramar sua resposta, pode decidir como processar o que acontece consigo. Você não controla o mundo exterior, mas pode treinar sua mente para que ela não seja uma inimiga, e sim uma aliada. Existem técnicas práticas para realizar isso. A meditação e a atenção plena são exercícios concretos para fortalecer o autocontrole e reduzir a reatividade emocional. Não é algo místico nem complicado. É simplesmente treinar seu cérebro para observar os pensamentos sem ser arrastado por eles. Quando você pratica a meditação, treina o músculo do foco. Aprende a perceber quando sua mente quer arrastá-lo para a preocupação, mas em vez de segui-la, você apenas observa e a deixa ir. Cada vez que faz isso, fortalece as conexões neurais que o ajudam a manter a calma. Outro método é o uso consciente da linguagem. O que você diz para si mesmo cria caminhos neurais. Se você constantemente repete, eu não consigo lidar com isso, ou isso é demais para mim, está reforçando a trilha da impotência. Mas se começar a dizer, eu consigo lidar com isso, já superei desafios antes, isso também vai passar. Estará criando um novo caminho na sua mente. Isso não é autoengano. Esse treino mental não ignora a realidade. Ele apenas o ensina a escolher uma forma de responder que o fortaleça em vez de enfraquecê-lo. Os estoicos praticavam esse treinamento mental cotidianamente. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia reflexões para lembrar a si mesmo de que tudo é passageiro, que as emoções são passageiras e a verdadeira potência reside no intelecto. Ele compreendia que o bem-estar não viria automaticamente, mas através de um processo disciplinado e repetitivo. É exatamente isso que a neuroplasticidade demonstra. A repetição gera transformação e a constância modela o cérebro. Ao praticar diariamente, você notará uma transformação autêntica. Isso não significa que jamais experimentará tensão ou inquietação novamente, mas que terá maior domínio sobre suas reações a tais sentimentos. Perceberá que enfrenta as circunstâncias com maior serenidade, que as inquietações não o governam como antes e que consegue confrontar os desafios com maior lucidez. Seu cérebro estará melhor condicionado para reagir com lógica em vez de desespero. Não permita que a narrativa antiga de sua mente o caracterize. Você transcende seus pensamentos automáticos e suas emoções momentâneas. Possui o potencial de transformação e a habilidade de treinar seu cérebro para que este trabalhe em seu benefício. A neuroplasticidade é real
e o estoicismo já tinha conhecimento disso. A mente se transforma com o exercício. Comece hoje. Não será instantâneo, mas cada pequeno esforço está construindo um cérebro mais resistente, tranquilo e independente. Quanto a evitar a ociosidade mental prolongada, pense na mente como água. Quando estagnada, deteriora-se. Sem direcionamento à deriva, ela se preenche de pensamentos cíclicos, preocupações inúteis e temores imaginários. Não é coincidência que na inatividade os pensamentos negativos emerjam com maior intensidade. Isso acontece porque uma mente sem direção procura algo em que se concentrar e frequentemente encontra ansiedades, inseguranças e incertezas. O cérebro em repouso não está verdadeiramente descansando. A inatividade prolongada não traz tranquilidade, mas agitação. Pesquisas confirmam que quando a mente carece de propósito claro, tende a focar no negativo, um mecanismo evolutivo. Nosso cérebro foi concebido para identificar ameaças e antecipar dificuldades. Se não lhe dermos algo com que se ocupar, ele começará a buscar perigos, mesmo onde inexistem. Por isso, a ruminação mental é tão comum durante a inatividade. Os pensamentos giram em círculos, sem conclusão, apenas consumindo nossa energia e disposição. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Não acreditavam na inatividade mental. Para eles, o tempo era um recurso valioso que deveria ser utilizado intencionalmente. Não se tratava de ocupação por ocupação, mas de manter a mente focada em algo proveitoso. Marco Aurélio escrevia suas reflexões diariamente, não apenas como exercício filosófico, mas como forma de direcionar seu pensamento. Sêneca alertava sobre os perigos da ociosidade mental e de se deixar levar por pensamentos descontrolados. Manter a mente ativa não significa preencher o tempo com distrações vazias ou consumir conteúdo sem sentido, mas nutrir o intelecto, desafiá-lo e treiná-lo para se concentrar no que realmente importa. Aprender algo novo mantém o cérebro em movimento. Ler, escrever, solucionar problemas, desenvolver habilidades. Tudo isso fortalece sua resistência ao estresse e diminui a ansiedade. A meditação ativa também é uma ferramenta poderosa, e você não precisa sentar-se em silêncio de olhos fechados para praticá-la. Pode meditar enquanto caminha, exercita-se ou realiza tarefas cotidianas. O fundamental é estar presente, treinar a mente para não se perder em pensamentos inúteis. Cada vez que percebe sua mente divagando e atrás de volta ao presente, fortalece sua capacidade de concentração e assume o controle em vez de ser controlado. Resolver desafios, jogos de lógica, aprender um idioma ou instrumento musical também são formas de manter a mente ativa e em constante desenvolvimento. Além de torná-lo mais habilidoso, isso reduz a tendência à ruminação. A ciência confirma. Quando o cérebro está envolvido em uma tarefa desafiadora, mas possível, libera dopamina, melhorando o humor e a motivação. Por outro lado, quando a mente permanece inativa por muito tempo, aumenta a atividade em áreas associadas à preocupação e ansiedade. O estoicismo não defende a hiperatividade ou trabalho sem descanso, mas o uso consciente do tempo. Não deixar que os dias escoem pela inércia, nem permitir que a mente se torne terreno fértil para pensamentos destrutivos. Se você se perceber preso em ciclos de preocupação durante momentos de inatividade, mude o foco para algo útil, algo que promova crescimento. Não é necessário um grande projeto ou meta complicada, apenas pequenas ações que mantenham sua mente em movimento e evitem fixação em pensamentos negativos. Quando você controla sua mente e escolhe onde focar sua atenção, reduz a tendência dela de sabotar-se.
Os pensamentos negativos perdem força quando você está concentrado em algo maior. Não se trata de ignorá-los, mas de não lhes dar espaço para dominar seu dia. Exercite sua mente intencionalmente. A inatividade prolongada traz caos. A ação direcionada traz clareza. E nessa clareza, praticar o perdão a si mesmo é essencial. Errar é inevitável. Não importa quanto nos esforcemos para fazer tudo corretamente, em algum momento falharemos. E quando isso acontece, surge aquela voz interna que nos julga impiedosamente, dizendo que somos insuficientes, que deveríamos ter sido mais sábios, que talvez não mereçamos nova oportunidade. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Erros não nos definem. O que nos define é como respondemos a eles. Você não é o erro cometido, mas a pessoa que aprende com ele e prossegue. Marco Aurélio escreveu que a culpa não tem sentido se não nos conduz à ação. Sentir-se eternamente mal por um erro não o desfaz nem altera o passado, apenas nos prende a ele. Se algo deu errado, a única resposta racional é questionar o que pode ser feito melhor na próxima ocasião. E se nada puder ser feito para mudar, então é preciso liberar o sofrimento desnecessário. É uma escolha. Epicteto nos lembra que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas nossa interpretação deles. Se você vê seu erro como condenação eterna, viverá aprisionado pelo remorso. Mas se o vê como lembrete de sua humanidade, como lição de vida, sairá fortalecido. Autocompaixão não é indulgência, é sabedoria. Significa tratar-se com a mesma compreensão que teria com um amigo. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. Autocompaixão e autoperdão estão associados à melhor saúde mental. Estudos mostram que pessoas que praticam o perdão reduzem seus níveis de ansiedade, depressão e estresse, não por ignorarem seus erros, mas por processá-los de maneira mais saudável. Em vez de se punirem com pensamentos negativos, transformam os erros em oportunidades de aprendizado. O cérebro é maleável. Cada autocrítica fortalece o circuito neural do autodesprezo. Mas cada ato de autocompaixão fortalece o circuito da resiliência. Com o tempo, sua mente aprende a responder diferentemente. Quando falhar, pare por um momento. Observe a situação sem julgamento. Pergunte a si mesmo: o que eu tentava fazer? O que aprendi? Em vez de pensar, sou um fracasso, pense, isso foi uma oportunidade de aprendizado. Anote o ocorrido e o que fará diferente na próxima vez. A escrita ajuda a processar emoções e ver os erros com maior objetividade. Imagine um amigo confessando um erro. Provavelmente, você o tranquilizaria. Diria que todos falham e que o importante é aprender. Agora, aplique esse mesmo conselho a si mesmo. Trate-se com idêntica paciência e compreensão. A autocrítica persistente não o aprimora, apenas o mantém aprisionado em um estado de sofrimento desnecessário. Ao praticar o autoperdão, você se liberta do fardo do passado. Isso não significa ignorar as consequências de suas ações, mas encará-las com maturidade. Em vez de permanecer preso ao que foi, você cria espaço para o que pode ser. Diminui a ruminação, reduz a tensão e permite que sua mente se concentre no presente. Cada dia representa uma oportunidade para agir melhor. Você transcende seus erros e pensamentos negativos. É alguém com capacidade de aprender, desenvolver-se e prosseguir com maior sabedoria. Então, abandone o peso, perdoe-se e avance. Quanto a criar um ambiente positivo que apoie sua transformação mental, sua mente assemelha-se a um jardim. O que nela planta, cresce. Se você se cerca de negatividade, queixas e distrações, sem propósito, isso dominará sua existência.
Mas ao escolher rodear-se de ideias, pessoas e ambientes inspiradores, sua mente florescerá, seus pensamentos serão mais nítidos, vigorosos e construtivos. Os estoicos compreendiam isso perfeitamente. Epicteto afirmava que devemos ser meticulosos com as companhias que escolhemos, pois as influências externas afetam nossa forma de pensar e agir. Se você convive com pessoas constantemente queixosas, que veem o mundo como lugar hostil e desesperançado, inevitavelmente essa energia o impregnará. Mas ao cercar-se de indivíduos que buscam aprimoramento, que possuem perspectiva, que enfrentam desafios com tranquilidade e racionalidade, sua mentalidade também se transformará. Marco Aurélio alertava sobre a importância do que permitimos adentrar nossa mente. Dizia que nossas almas se colorem da tonalidade de nossos pensamentos. Isso significa que tudo o que consumimos, as conversas das quais participamos, as notícias que lemos, os livros que selecionamos, a música e o entretenimento que apreciamos, molda nossa percepção do mundo, para melhor ou pior. A ciência contemporânea confirma o que os estoicos já sabiam. A psicologia social demonstrou que somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem mais convivemos. Se seus amigos e familiares mantêm uma mentalidade pessimista e reforçam ideias negativas, seu cérebro começará a adotar esses padrões de pensamento. Mas se você se rodeia de pessoas com visão mais equilibrada e construtiva, sua mentalidade se ajustará nessa direção. Estudos em neurociência revelam que o conteúdo consumido afeta a química cerebral. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais repletas de conflito ou entretenimento vazio pode elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Por outro lado, o consumo de conteúdo enriquecedor, como livros que expandem a mente, conversas significativas e arte inspiradora, ativa circuitos neurais associados à criatividade, tranquilidade e resiliência. Se deseja melhorar seu estado mental, comece organizando seu ambiente. Observe as pessoas com quem mais interage. Elas o inspiram ou o exaurem. Isso não significa romper vínculos radicalmente, mas estabelecer limites. Decida quanto tempo e energia está disposto a dedicar a relações que não promovem seu crescimento. Simultaneamente, busque ativamente pessoas que refletem a mentalidade que deseja cultivar. O mesmo aplica-se à informação consumida. Questione-se: esse conteúdo proporciona maior clareza e motivação ou apenas gera ruído mental? Não se trata de evitar a realidade ou viver em uma bolha de otimismo irreal, mas de conscientizar-se sobre como a informação consumida impacta seu estado emocional. Implemente mudanças. Em vez de iniciar o dia com notícias alarmantes, leia algo inspirador. Em vez de permitir que a negatividade domine suas conversas, direcione o diálogo para temas mais construtivos. Se utiliza redes sociais, siga contas que ofereçam conhecimento e perspectiva, em vez de conteúdo superficial ou conflituoso. O ambiente construído influencia não apenas sua mente, mas também suas emoções. Ao reduzir a exposição a estímulos geradores de ansiedade e aumentar o contato com estímulos promotores de tranquilidade e aprendizado, seu bem-estar emocional melhora. Você começa a notar menos pensamentos negativos e maior clareza mental. Se deseja transformar sua vida, comece mudando o que permite adentrar sua mente. Cerque-se de pessoas que o elevam, consuma conteúdo que o fortaleça, crie um espaço onde a paz e o desenvolvimento pessoal possam florescer. Seu ambiente não apenas reflete quem você é, mas também quem pode se tornar. Quanto a entender a origem dos pensamentos negativos,
Sua mente não é um reflexo fiel da realidade, mas um filtro. Tudo o que pensa, sente e experimenta passa, primeiro pela lente de sua interpretação. Quando algo acontece, você não reage ao evento em si, mas à narrativa que sua mente cria sobre esse evento. Essa narrativa pode ser precisa ou distorcida por crenças, receios e experiências pretéritas. É aqui que nascem os pensamentos negativos, não como reflexo da realidade, mas da forma como a percebemos. Epicteto já afirmava isso há séculos. Não nos afeta o que acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o ocorrido. Um mesmo evento pode gerar respostas completamente distintas em diferentes pessoas. Um desligamento profissional, por exemplo, pode ser interpretado como tragédia, injustiça ou oportunidade de crescimento. Não é o evento em si que causa sofrimento, mas a interpretação que lhe atribuímos. E se aprendermos a modificar nossa interpretação, transformamos nossa experiência. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos já sabiam. A terapia cognitivo-comportamental, uma das mais eficazes contra ansiedade e depressão, fundamenta-se na ideia de que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. Se você constantemente interpreta as situações da pior forma possível, sua mente permanecerá presa em um ciclo de negatividade. Mas ao aprender a questionar esses pensamentos e visualizar as circunstâncias com maior clareza, poderá reduzir seu impacto. Frequentemente, os pensamentos negativos surgem porque presumimos coisas sem questioná-las. Se algo falha, pensamos que tudo está perdido. Se alguém nos critica, presumimos incompetência. Se fracassamos em algo, interpretamos como prova de que jamais conseguiremos. Mas o que ocorre ao desafiar esses pensamentos? E se você pausar e questionar, isso é realmente verdade? Existe outra forma de interpretar essa situação? Imagine cometer um erro profissional. Sua mente pode imediatamente declarar: sou um fracasso, certamente serei demitido. Mas aplicando o pensamento estoico, você para e analisa. Isso realmente configura um fracasso ou apenas um erro pontual? Já cometi erros anteriormente e aprendi com eles. Fui demitido todas as vezes. Que errei! Ao fazer isso, percebe que sua mente estava exagerando e o pensamento negativo perde força. Alterar sua perspectiva não significa ignorar a realidade ou iludir-se com otimismo vazio, mas treinar sua mente para visualizar as coisas como realmente são, sem as distorções do medo e da insegurança. Os estoicos praticavam um exercício denominado ver as coisas de cima. Imagine observar sua vida à distância, como espectador externo. Dessa perspectiva, problemas aparentemente gigantescos tornam-se menores. Você percebe que muitas preocupações são temporárias e que possui mais controle do que imagina. Ao aprender a questionar seus pensamentos negativos, você nota uma transformação. Não reage imediatamente com medo ou frustração. Em vez disso, respira profundamente. Observa a situação com serenidade e escolhe uma interpretação mais racional. Ao agir assim, reduz a carga emocional desnecessária. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar a narrativa que cria sobre esses acontecimentos. E ao modificar essa narrativa, transforma sua experiência. Portanto, na próxima vez que um pensamento negativo surgir, não o considere uma verdade absoluta. Observe-o, questione-o e escolha a perspectiva que o ajude a avançar e não a te paralisar, porque no final, o poder dos seus pensamentos não reside nos eventos em si, mas na forma como escolhe interpretá-los. Quanto a treinar a atenção para dominar a mente, sua mente assemelha-se a um cão sem coleira. Se nunca a treinar, correrá atrás de qualquer estímulo, reagirá a qualquer ruído.
deixar-se-á levar por impulsos incontroláveis. Mas ao aprender a guiá-la, ao proporcionar estrutura, ela se tornará obediente, focada, disciplinada. A maioria das pessoas vive aprisionada em uma mente descontrolada, saltando de um pensamento a outro, arrastada por suas emoções, sem perceber que possui a capacidade de recuperar o controle. Você não é escravo de seus pensamentos. Pode treinar sua atenção para direcioná-la onde realmente deseja. Epicteto afirmava que o homem livre é aquele que se domina, e esse domínio inicia-se com a atenção. Se cada pensamento emergente o controla, então você é prisioneiro de sua própria mente. Mas se consegue observar seus pensamentos sem reagir automaticamente, começa a libertar-se. Você não pode evitar que os pensamentos apareçam, mas pode decidir se os acompanha ou os deixa passar. Essa é a distinção entre uma mente treinada e uma mente caótica. A neurociência já demonstrou que a atenção molda a estrutura cerebral. O que você repetidamente focaliza, fortalece-se. Se constantemente se concentra em preocupações, reforça as conexões neurais da negatividade e esta se torna automática. Mas se treina sua atenção para concentrar-se no útil, no que está sob seu controle, então cria novas conexões que fortalecem sua clareza mental e estabilidade emocional. A mente não é imutável, transforma-se conforme o uso que dela faz. A maioria das pessoas nem percebe como sua atenção é sequestrada por pensamentos irrelevantes. Elas transitam de uma lembrança dolorosa para uma preocupação futura, sem notar que estão aprisionadas em um ciclo mental. Para treinar a atenção, o primeiro passo é perceber para onde ela se dirige. Observe seus pensamentos sem identificar-se, mas com eles você transcende o que pensa. Um pensamento é apenas um pensamento, um impulso elétrico no cérebro. Não possui mais poder do que aquele que você lhe confere. Quando surgir um pensamento negativo, não o siga automaticamente. Imagine-o como uma notificação em seu celular. Você pode abri-la e perder-se nela, ou simplesmente ignorá-la e continuar o que estava fazendo. A atenção assemelha-se a um músculo. Quanto mais a exercita, mais robusta torna-se. Se cada vez que sua mente devagar você a trouxer de volta ao presente, estará treinando sua atenção. Inicialmente, será difícil, mas com o tempo tornará-se natural. Uma técnica eficaz para isso é ancorar a atenção na respiração. Quando perceber que um pensamento negativo assumiu o controle, direcione sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo de seu corpo. A respiração sempre está no presente. Não pertence ao passado nem ao futuro. Cada vez que você retorna a ela, proporciona à sua mente uma pausa, uma oportunidade de romper o ciclo da preocupação. Outra forma de treinar sua atenção é questionar seus pensamentos automáticos. Se sua mente disser, isso fracassará, interrompa e pergunte, isso é um fato ou apenas uma suposição? Não aceite cada pensamento como verdade absoluta. Analise-o, questione sua lógica, busque alternativas. A mente descontrolada acredita em tudo que pensa. A mente treinada questiona, observa, escolhe. Quando você treina sua atenção, percebe que os pensamentos negativos perdem força, não porque desaparecem, mas porque deixam de afetá-lo da mesma maneira. Você não reage com a mesma intensidade. Aprende a dar espaço a esses pensamentos sem que eles o controlem. Com o tempo, sua mente torna-se mais tranquila, nítida e resiliente. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que deseja, mas em ser senhor de si mesmo. Dominar sua atenção é o primeiro passo para dominar sua mente. E quando você domina sua mente, nenhum pensamento exerce poder sobre você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido proveitosa. Quero parabenizá-lo genuinamente por ter chegado até aqui e concluído o vídeo.
Isso indica seu desejo de aprimorar-se como pessoa. Se apreciou o conteúdo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, escreva gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que aguarda? Inscreva-se agora e junte-se a nós, estoicos. Como? Este vídeo, há outros repletos de sabedoria estoica aplicável à nossa vida. Encorajo você a continuar aprendendo sobre esta filosofia. Deixo aqui a sugestão de 2 vídeos carregados de sabedoria estoica para que prossiga em seu aprendizado. Até a próxima!